Meus pais amados, e há promessas para o futuro que ainda vão acontecer. E é nesse momento que nós somos colocados à prova. Deus está exercendo a sua vontade. Ele é o Todo-Poderoso. O texto para a nossa ministração nessa noite, que está no livro de Jó, nós vamos ler o capítulo 2, o verso 8, 9 e 10. São só 3 versículos. O texto diz o seguinte: E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Amém? Até aqui, queridos. Amado, Deus é bom, né? Deus é bom. A gente costuma dizer que Deus ele é bom o tempo todo. A sua palavra, ela diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E Jó, um homem, nós conhecemos a história de Jó. Jó, ele desfrutava dessa bondade de Deus. Deus era bom com Jó. Deus abençoou Jó ricamente. No capítulo 1, quando nós começamos a ler a sua história, nós vemos que Jó era uma pessoa bem-sucedida. Ele tinha prestígio, ele tinha uma família, ele tinha riquezas, tinha terras. Então Deus abençoava Jó dessa forma. Deus tinha Jó como alguém que era íntegro, que fazia a sua vontade. Mas certo dia, Satanás, ele se apresentou a Deus e ele disse que Jó só era fiel a ele, só era fiel, sendo íntegro, sendo fiel a Deus, porque Deus abençoava ele, porque Deus tinha ele com riquezas, preenchia Jó com esses artifícios que tanto atrai a vontade humana. O homem em si, ele tem vontade de ser rico, de ter uma vida confortável, de ter a sua família bem formada, bem estruturada. Isso é a vontade de qualquer homem. Eu, na minha idade hoje, eu procuro conseguir, de alguma forma, levantar alguns bens, ter algum tipo de conforto, ter a minha casa, ter o meu emprego, formar uma família. Esse é o desejo de qualquer um. Alguns destoam desse desejo, mas, em suma, a maioria deseja e procura por isso. Jó, ele tinha isso. Jó, ele desfrutava disso. E nós vemos Deus, ele sendo bom com Jó. Deus, ele abençoando Jó. E esse é o entendimento que nós temos de Deus. Deus, em sua bondade, em sua misericórdia, nós entendemos que Deus, ele faz aquilo que nos agrada, aquilo que nós pedimos. É um Deus que realiza, é um Deus que é misericordioso. E ele, de fato, ele é um Deus misericordioso. Mas nós criamos, depois de tanto falarmos disso, nós criamos uma ideia errada de Deus. Deus, ele sendo bom, ele sendo misericordioso, ele é um Deus que abençoa, ele é um Deus que dá sustento àquele que necessita. E nós falamos sobre isso, nós falamos sobre bênção, nós falamos sobre as coisas que Deus ele tem nos proporcionado, que nós criamos a ideia de que Deus ele é bonzinho. Deus sendo bonzinho, a ideia de bonzinho quer dizer que Deus ele faz as nossas vontades assim, da forma que nós queremos, da forma que nós desejamos, e nós procuramos, e nós pedimos, nós oramos a Deus e pedimos por essas coisas que eu acabei de falar. Senhor, me dá um bom emprego. Senhor, me dá uma boa esposa, um bom esposo. Senhor, que eu possa vir a ter uma vida confortável. E no momento em que nós conseguimos tais coisas, nós
temos essa ideia de que Deus ele é bom para mim, Ele é bom comigo. Essa é a ideia que nós tanto falamos. E talvez por tanto falar, nós temos e criamos esse erro equivocado de um Deus que é bonzinho, que está nos céus e é poderoso só para fazer as nossas vontades. Essa ideia ela é semelhante a algo que acontece, talvez por tanto nós falarmos sobre isso, por tanto nós discutirmos sobre isso ou ouvirmos falar sobre isso, que nós não exercitamos a verdadeira bondade de Deus. Não exercitamos o verdadeiro pensamento de Deus sendo um Deus bom. Não sendo um Deus bonzinho que está no céu, Ele é poderoso para fazer aquilo que eu quero, mas sendo um Deus bom, independente de qualquer situação. Independente de qualquer vontade, Deus faz a vontade dEle, e eu tenho que me enquadrar nessa boa vontade de Deus. A vontade dEle, ela é boa, perfeita e ela é agradável. Mas não agradável para mim, não é agradável para homens que são corruptos, que são carne, que são pecadores, mas agradável com o propósito dEle, o propósito de Deus. É muito semelhante, eu gosto de pensar no exemplo de como você dirigir um carro. Quando você está aprendendo a dirigir, você começa a decorar o que você tem que fazer. Não, primeiro eu tenho que abrir a porta, eu tenho que me sentar, eu tenho que colocar a chave na ignição, eu tenho que girar. Depois disso, eu tenho que pisar na embreagem, eu tenho que engatar uma marcha e eu tenho que começar a acelerar. Na primeira vez, ou quando nós estamos aprendendo a fazer isso, ou aprendendo qualquer outra coisa, nós sentimos essa dificuldade, às vezes, de lembrar todo o processo, ou de fazer todo o processo, de lembrar tudo de novo e de novo. Até um tempo em que nós não precisamos mais lembrar. Intuitivamente, nós entramos no carro e começamos a dirigir. Quem aqui dirige sabe que você não pensa mais para você passar a marcha do carro. Você sabe que o carro está precisando de alguma coisa, você simplesmente vai. Mesma coisa quando você pilota uma moto ou qualquer outra coisa. No abrir de uma porta, você não para na frente da porta e fala, primeiro eu tenho que girar a maçaneta, eu tenho que empurrar a porta. Não. Intuitivamente o que você faz é girar e passar. Não é assim? O exercício de entender a Deus é da mesma forma. Se nós criamos o entendimento preguiçoso de Deus, nós caímos no engano de não nos aprofundarmos mais no entendimento dele, mas no entendimento da sua bondade, da sua verdadeira bondade, da sua vontade, das suas verdades, dos seus propósitos. E caímos no engano de achar que Deus, Ele nos colocou ao mundo e não tem propósito para as nossas vidas. Não tem algo reservado para nós. Deus, Ele planejou toda a existência e nós vivemos e passamos e vemos as coisas acontecerem. Nós lemos textos em Isaías que revelam a Jesus Cristo, que revelam o Messias. Profetas que estão declarando que Jesus viria. E nós já passamos desse período, nós vimos isso acontecer. Na Bíblia nós lemos que isso aconteceu. E há promessas para o futuro que ainda vão acontecer. Então Deus, Ele tem um propósito, Ele tem um plano. E é Ele quem orquestra tudo e faz tudo conforme a vontade dEle. A boa vontade dEle. E Jó estava nesses planos. Jó, ele, como eu falei, era um homem, foi um homem abençoado. Mas num certo momento Jó perdeu tudo quanto tinha. E nesse perder tudo, não foi só perder o que ele tinha, mas digamos que ele ficou com um saldo negativo. Quando você tem uma certa quantidade de dinheiro na sua conta, e você perde tudo, você fica com zero. Só que quando você perde mais do que você tinha, você fica no negativo. Então Jó não perdeu tudo, ficou sem nada, mas Jó ficou no negativo, ele ficou ainda pior do que estava, pior do que se não tivesse nada.
Jó adoeceu. A sua doença era tão grave que relata que parasitas saíam de sua pele. No texto que nós começamos a ler, fala que ele precisou de um caco de telha, um caco de cerâmica, para se coçar. Então veja quão difícil foi a situação dele. E se não bastasse só isso, veio alguns amigos que permaneceram com Jó, incentivaram um certo ponto, mas também criticaram aquela pessoa. E não basta somente a gente estar ruim, dá para piorar, não é verdade? Ainda vem algumas pessoas falar ainda mais e nos chatear ainda mais. Então essa é a situação de Jó. A situação que ele estava. E nós entramos de fato no texto-chave, no versículo-chave, que é o versículo 10. Eu vou ler de novo para os irmãos, só a parte em que é interessante para nós nesse momento. Ele fala: receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. E outra versão diz o seguinte: aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal. Há um ditado que é bem conhecido que diz que há males que vêm para bem. Quando há uma situação difícil, mas essa situação ela se converte em algo bom, nós pensamos nisso, nós lembramos disso. Mas Jó, ele estava vivendo uma situação difícil. E quantas vezes nós também não passamos por situações difíceis, por situações em que nós não entendemos por que aquilo acontece. Nós recorremos a Deus assim como Jó fez. Jó clamava a Deus: Senhor, por que eu fiz? Que tipo de pecado eu cometi para que viesse sobre mim tal mal? E nós questionamos, nós brigamos com Deus e perguntamos o que está acontecendo. Essas são situações que nós não conseguimos entender. Mas como eu falei, Deus ele tem um propósito, ele tem um plano. E nós estamos debaixo desse plano, desse propósito de Deus. Nós que acreditamos nisso, nós sabemos que as situações difíceis elas podem vir, mas nós podemos nos reerguer porque nós estamos com Ele. Nós cremos na sua bondade e na sua misericórdia. Então a bondade de Deus também é quando o mal vem em minha vida. Quando a situação difícil acontece em minha vida. Jó, ele era temente, foi um homem temente a Deus. Se perguntasse para qualquer pessoa, essa pessoa da época diria que Jó, ele pecou. Jó, ele era tão abençoado e perdeu tudo, veio tanta coisa ruim na vida de Jó, que ele tem que ter feito alguma coisa para ter um motivo para esse mal acontecer. E nós nos perguntamos da mesma forma. Não muito distante, praticamente 2 anos, nós vivemos uma situação muito difícil, que foi o período da pandemia. Pelo menos aqui na nossa cidade, eu não presenciei tanta dificuldade, mas eu via relatos de pessoas que diziam quanto é doloroso perder um ente querido. Alguém que estava bem, estava tudo bem, estava trabalhando, estava estudando, acabara de se casar e que foi acometido pela Covid e acabou falecendo. Eu vi um pastor, ele falar a respeito disso, que ele não estava preparado para passar por tal situação. Nós sabemos que em muitos lugares, no Brasil todo, várias igrejas elas fecharam, precisaram fechar, foi um decreto. Mas não só isso, mas vários membros dessas igrejas foram acometidos pela doença e acabaram falecendo. Esse pastor, ele falou que não estava preparado, porque ele não estava preparado para, semanalmente, ele ter que confortar 3, 4, 5 famílias que haviam perdido os seus entes, que haviam perdido irmãos, pai, mãe. Então ele não estava preparado para isso. Ele informa que foi um período difícil. Nós presenciamos muitas pessoas passarem por isso, por essa dificuldade. E alguns pregadores, a exemplo de John Piper, que é um
autor de livro e ministrante que eu gosto muito, ele fez declarações que não foram compreendidas e que muitas pessoas criticaram John Piper. Ele falou sobre a vontade de Deus que sobreviesse sobre nós essa doença. Que Deus, ele é bom por isso. Deus, ele é bom porque quando vem algo mal, quando vem algo bom, é tudo vontade dele. E nós vivemos por essa vontade, por essa bondade. Mesmo que nós não consigamos entender, não consigamos compreender isso. E de fato é difícil entender. Essa ideia que nós temos de um Deus bonzinho, né? Muitas pessoas que eu converso, alguns questionam, né, a respeito da bondade de Deus, a respeito de fome na África, a respeito de violência, a respeito de guerras, é o nosso cenário que nós vemos ser mais falado. E eles perguntam, como qualquer outra pergunta, onde está Deus? Onde é que Deus está, se está acontecendo tanta maldade? E eu tenho essa convicção, e eu entendo e respondo para essas pessoas, Deus, ele está no mesmo lugar dele. Ele está exercendo a sua vontade, independente do que nós façamos, independente do que nós pensemos ou queiramos fazer, Deus está exercendo a sua vontade. Deus está exercendo o plano com o qual ele sempre esteve em suas mãos. Ele sempre planejou. E cabe a nós entender isso. Entender que Deus, ele é bom. Sendo agraciado com coisas boas, ou sobrevindo sobre mim algo mal. Porque tudo isso é feito por um propósito, como eu tenho falado. O mal que vem sobre nós, a dificuldade que vem sobre nós, ela vem com um propósito. Há alguns domingos, acho que foi domingo passado, nós estávamos falando sobre o cego de nascença. Nós discutimos aqui pela manhã e falamos a respeito daquela situação daquele cego de nascença. Alguns dos discípulos questionaram Jesus dizendo, mestre, quem foi que pecou para que ele estivesse nessa situação? Será que foi sua mãe? Será que foi seu pai? Porque naquela época o que acreditava-se é que se alguém nascesse com alguma deformidade, com alguma doença, ou fosse acometido com algum mal, essa pessoa estaria pagando por algo que um parente ou até mesmo ela pudesse ter feito. Então o questionamento dos discípulos para aquela época, para aquela situação, era conveniente. Era o entendimento daquela cidade, daquela população. Era o entendimento dos judeus. Então eles questionaram Jesus, quem foi que pecou? Por que ele está passando por essa situação? Foi a sua mãe, foi o seu pai? E Jesus respondeu, nem sua mãe, nem seu pai, qualquer parente pecou para que ele estivesse nessa situação. Mas ele foi colocado assim, nasceu cego, sofreu durante toda a vida, para que a glória de Deus fosse manifestada na vida dele. Aquele cego, ele sofreu, ele foi marginalizado. Em algumas situações eu vi um pastor ele falando, explicando mais sobre isso, em que quando havia alguma deformidade de nascença, os pais, eles poderiam deserdar a criança. Então, talvez a situação daquele cego é que ele vivia na mendigância, porque ele não tinha um aporte de um parente. Ele foi colocado em sofrimento, ele sofreu, mas no dia em que a manifestação da glória de Deus, da misericórdia de Deus chegou na vida dele, ele não conseguiu mais ser a mesma pessoa. Depois da sua cura, Jesus o perguntou, você crê que eu sou Cristo? Crê que eu sou o Messias? E ele respondeu, sim, eu creio. É quando nós vemos as situações que eu falei, os males que vêm para bem. Aquele cego, ele foi alcançado. A glória de Deus foi manifestada. O milagre foi feito. Muitos daquelas pessoas que presenciaram aquilo viram e testificaram esse milagre.
que Deus ele é misericordioso, que Deus ele está no controle de tudo, que Deus faz tudo conforme a sua vontade, o seu querer. E cabe a nós encaixarmos nessa vontade, nos adequarmos à vontade santa e agradável de Deus, sendo em situações que são agradáveis para nós, sendo em situações difíceis que vão nos deixar em situações que nos deixam desconfortáveis. Cabe a mim entender esse propósito maravilhoso de Deus. Porque a dificuldade, quando ela vem, ela tem uma capacidade extraordinária. Ela, além de nos fazer aproximarmos mais de Deus, ela tem outra função muito significativa. Jó, naquela situação em que ele foi colocado, em sua doença, em sua perda, em sua tristeza, ele talvez não sentia tanto pela sua perda, mas talvez por pensar que Deus havia o abandonado, por pensar que aquele Deus em que ele depositou toda a sua fé e sua confiança havia deixado ou estava castigando ele. Então essa situação em que Jó estava abria margem para muitas atitudes dele. Ele poderia se afastar da presença de Deus, como a própria mulher disse: ora, amaldiçoa esse Deus e morre. Jó poderia abrir mão. E quantas pessoas não abrem mão de estar com Deus, de ser fiel a Deus por algum tipo de dificuldade, por alguma situação em que tire o conforto, uma situação de doença, alguma chateação que aconteceu com algum irmão. É algo que nos leva a pensar. Esse mal que sobrevém, as dificuldades que sobrevêm sobre a minha vida, qual tem sido o efeito que tem causado? É fácil servir a Deus quando está tudo bem, quando tem a despensa, ela está cheia, graças a Deus, aleluia. Quando as contas estão pagas, glória a Deus por isso. Quando há um casamento em que não tem problemas, em que vivemos um mar de rosas, glórias a Deus por isso. Mas mesmo que esteja tudo bem, pode vir um momento em que haja dificuldade. E é nesse momento que nós somos colocados à prova de que somos fiéis de fato a esse Deus. Independente da situação que está acontecendo na minha vida, eu sou fiel a Deus. Eu vou estar com Ele, eu vou crer que a vontade dEle, ela é boa, ela é agradável. Não é aquilo que Deus faz por mim, aquela bondade, sendo Deus bonzinho, um abençoador que me abençoa. Não é aquilo que vai fazer com que eu me aproxime mais dEle. Porque ao homem é normal isso acontecer. Alguém que é bonzinho, que é bom com a gente, é fácil a gente se aproximar dessa pessoa, né? É fácil a gente gostar dessa pessoa. Quando nós vemos uma pessoa fazer o bem para nós, é fácil querermos estar próximo. E quando alguém faz o mal, é mais fácil ainda nós nos afastarmos. E quando sobrevém sobre nossa situação de dificuldade, nós muitas vezes, algumas pessoas, elas muitas vezes tendem a se afastar de Deus. Quando na verdade deveria haver o contrário, o efeito contrário, um aproximamento. Porque estariam dizendo: Deus, eu sei que a situação ela está difícil, sei que está indo tudo ruim, mas eu sou fiel a Ti. Eu sou fiel que Tu pode fazer, Tu pode reverter. E se estou passando por isso, é algo temporário. Porque quando acontece a dificuldade, um momento de crise, é onde haverá a seleção daqueles que realmente são de Deus. Quando há situações em que há um afastamento, porque não suporta a dor, não suporta a dificuldade, isso mostra o quão dependente de Deus nós precisamos ser.
Jó, ele foi usado como argumento de Deus, para que Deus pudesse provar para Satanás que de fato ele é bom, ele é soberano, ele é rei, ele é o Todo-Poderoso. Quem de nós poderíamos ser usados ou usar a nossa vida, a nossa situação como argumento de Deus? Vede meu servo, vede como ele é fiel, vede como ele é íntegro, vede como ele não se afasta de mim. Quem de nós poderia ser usado com esse tipo de argumento, de que Deus, ele sente tanto prazer em nos ver sendo íntegros, tanto prazer em nos ver sendo fiéis, que nos coloca à prova, só para provar para quem quer que seja que ele é Deus. E ele é meu soberano, é nele que eu creio, é nele que eu vou me aproximar, é ele que eu vou buscar estar próximo. É quando há uma seleção. A parábola do joio e do trigo diz muito bem sobre isso. Aqueles que são de Deus, eles estarão juntos com o joio. Estarão juntos no momento em que tudo parece normal, tudo parece igual, mas haverá um dia em que haverá separação, haverá seleção. Aqueles que se mantiverem fiéis a Cristo, se mantiverem crendo que Cristo é o Salvador, que não se afastar dos caminhos de Deus, mas suportar toda a dor, todo o sofrimento, aqueles reinarão com Ele na glória. Aqueles serão colocados em um ambiente de majestosa e maravilhosa graça. Nós vamos ver Cristo como Ele é. Nós vamos testemunhar a bondade de Deus. Porque para nós, amados, hoje no nosso país, na verdade, é fácil nós sermos cristãos. É fácil a gente sair de casa, sentar num banco, reunir, porque não tem impedimento, não tem perseguição. Nós somos livres. Por isso que nós pensamos nesse privilégio que nós temos, privilégio de vir à casa do Senhor, porque há muitas pessoas que são proibidas de fazer isso, muitos cristãos que são proibidos de glorificar a Deus, de servir a Deus. Muitas pessoas que queriam estar no momento em que nós estamos, de cantar louvores, de ouvir uma palavra, mas não podem. Eu lembro de um vídeo que eu vi há muito tempo, que mostrava alguns cristãos. Eles eram orientais, eu imagino que seja na China ou algum país oriental, em que esses cristãos estavam em um bunker, no subsolo, estavam escondidos. E foi entregue para essas pessoas algumas Bíblias. Foi aberta uma mala e algumas Bíblias estavam ali arrumadas naquela mala. E essas pessoas que estavam escondidas, que amavam a Deus, mesmo com toda a perseguição, mesmo com todo impedimento, elas foram naquela mala e pegavam suas Bíblias. E não somente pegavam, mas elas começavam a chorar. Elas começavam a sorrir, começavam a beijar a Bíblia. Porque nós vemos o amor sendo manifestado em um ambiente que há perseguição, em que há dificuldade. O Evangelho, ele foi aumentado ou foi disseminado em meio à dificuldade. Quando houve perseguição daquele povo em Jerusalém, logo após a morte de Estevão, houve a perseguição daquele povo, o Evangelho ele começou a se expandir. E começou a se expandir porque houve perseguição com aquelas pessoas. Elas não puderam ficar mais em um ambiente reunidos, mas elas começaram a se espalhar. E com elas foi se espalhando também a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho. Então, quando há dificuldades, amados, quando há dor, há sofrimento, é quando nós somos provados que estamos de fato em Deus, que estamos crendo que Ele é o nosso Senhor.
Nós vemos os relatos de pessoas que sofreram perseguições. Nós temos livros escritos que diziam como é, e você não vê nenhum tipo de fraquejamento, nenhum tipo de pensamento dessas pessoas de abandonar o Evangelho. Mas na verdade o que elas querem é se aproximar mais de Deus. Elas querem mais de Deus, porque aquela situação de dificuldade não é o suficiente para fazer com que elas se apartem, com que elas se distanciem. Mas a força verdadeira, ela vem de Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós não temos a ideia de como é ser perseguido, de como é ser impedido de louvar o nome de Deus. Por isso que não é possível a gente dizer quem de nós suportaríamos perseguição. Quem de nós suportaria viver escondido, louvando a Deus escondido, reunido escondido? Mas esse dia pode chegar. Nós vemos a situação do mundo como está. E nós temos a Bíblia que diz que haverá perseguição, que haverá dificuldade para aqueles que creem em Cristo Jesus, que haverá o sofrimento. Mas se esse dia chegar, é necessário que nós estejamos fortalecidos, convictos, crendo que o Senhor é o nosso Deus, que a vontade dele, ela é boa, independente de qual for a situação. É preciso que nós estejamos em perseverança. E essa perseverança, ela tem várias qualidades ou vários adjetivos que nós podemos colocar. A perseverança, ela é quando nós permanecemos firmes, permanecemos constantes, visamos ao conquistar o objetivo. O nosso objetivo é só um, que é nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sermos fiéis, mantermos-nos firmes. E essa é a palavra que nós devemos guardar, sermos fiéis. Ser fiel. Ser fiel vai muito além do que você dizer e declarar: eu sou fiel, eu tenho fé. Mas ser fiel é você, mesmo que você seja torturado. Os prisioneiros de guerra, eles passam por isso. Quando um prisioneiro ele é capturado e colocado em tortura, os inimigos eles visam adquirir daquele prisioneiro alguma informação que pudesse ou que possa fazer com que eles tenham algum tipo de vantagem. E aquele guerreiro fiel, aquele guerreiro que tem a sua perseverança, a sua convicção, ele é fiel à sua pátria, ele vai suportar todo aquele tipo de sofrimento por um bem maior. Então, ser fiel é viver o Evangelho, que fala sobre sofrimento, que fala sobre dor, que fala sobre suportar todas as coisas por amor de uma pessoa, por amor de Jesus Cristo. Esse é o conceito de sermos fiéis. Esse deve ser o ideal de um crente. Esse deve ser a nossa busca interior. Porque quando nós questionamos a Deus, quando nós perguntamos por que a situação está assim, nós não estamos exercendo a nossa crença de que Deus está no controle. Nós estamos colocando como Jó, que vacilou em certo tempo, se manteve fiel a Deus, mas questionava por que aquilo acontecia. Eu trabalho hoje no meu serviço na área de atendimento. E eu atendo ali diariamente várias pessoas. Há pessoas boas e há pessoas ruins, né?
Mas um certo dia aconteceu uma situação que eu posso ilustrar aqui para os irmãos. Uma senhorinha, ela chegou ali para falar comigo e ela queria fazer algo que não seria possível. Ela queria reduzir o valor que ela estava pagando na conta. Eu trabalho na empresa que fornece água e ela teve um consumo mais elevado e ela questionou por isso. E simplesmente na minha função eu não posso fazer o que ela queria. Ela queria de todo jeito fazer isso aqui, está errado, por isso e por isso, eu não pago isso, eu não vou pagar, eu quero que reduza. Eu não posso simplesmente aceitar, eu não sei o que foi feito lá, se foi alguma obra, algum vazamento, algo do tipo. E ela batia na mesa e falava mais alto, queria falar mais alto que todo mundo e gritava, e é muito difícil. Difícil você trabalhar com algumas pessoas. E mesmo assim eu não poderia fazer o que ela queria. Necessitava de alguns dados, ela precisava trazer alguma coisa que a gente pudesse confirmar o que aconteceu. E não satisfeita, ela começou a xingar e saiu enfesada. Saiu batendo boca lá fora. E eu dei graças a Deus que ela saiu, né? Estava bem chateado. Mas para aquela pessoa, para aquela mulher, para aquela senhorinha, eu fui o pior atendente que ela poderia ter. Porque eu não fiz a vontade dela, não fiz o que ela queria. Mas havia outras pessoas que depois falaram, eu não sei porque ela ficou tão chateada, você atendeu tão bem, você não gritou. E essas outras pessoas que receberam atendimento também saíram satisfeitas, porque o problema delas foi resolvido. Porque elas fizeram o que eu precisava que fizesse. Eu imagino nessa situação, colocando Deus nesse balcão de atendimento. Quando nós chegamos a Deus, nós oramos a Deus, qual tem sido o nosso questionamento com Ele? O que nós estamos pedindo? Nós estamos questionando Deus, o que está acontecendo com minha vida? Eu quero que resolva essa situação nessa área e nessa área. Porque está difícil, eu não consigo suportar. E queremos colocar Deus na parede sem procurar entender o que é que Ele quer de nós, para que a vontade dEle e o atendimento Ele seja feliz. Porque quando nós procuramos a Deus, amados, sabendo que Ele está no controle, ou procurando saber qual é o propósito dEle em minha vida, é aí que as coisas elas vão se alinhar, porque o meu propósito vai estar alinhado ao propósito de Deus. Nós vamos ver isso acontecer na prática. E toda aquela dificuldade, ela pode ser resolvida somente por isso. Porque nós estamos nos adequando ao propósito de Deus. Ao propósito que Ele separou, que Ele guardou para mim. Qual tem sido o teu propósito na obra? Qual tem sido o meu propósito? É nisso que nós devemos pensar. É isso que nós devemos fazer, procurar fazer mais na obra de Deus. Estarmos alinhados com o que Ele quer, não a nossa vontade, mas procurar fazer a vontade dEle. Ainda que a situação esteja difícil, ainda que haja perseguição, mas sermos fiéis. Nós vemos o exemplo de Cristo, não há exemplo maior do que esse. Jesus Cristo, Ele se desfez de toda a sua glória, toda a sua majestade, e se colocou em uma situação de morte, de sofrimento, em que Ele foi moído, foi espancado, e mesmo assim Ele foi até o fim, sendo fiel a Deus. E muitos tomaram esse exemplo como um exemplo de fato. Nós vemos a vida dos apóstolos. O apóstolo Paulo é um dos que eu mais admiro. Paulo ele foi encarcerado, foi preso e se manteve fiel. E o pensamento de Paulo era qual? Se eu morrer vai ter lucro, porque eu vou encontrar com Cristo. Mas se eu me mantiver vivo, se Deus for da vontade de Deus, eu ficar vivo, eu vou fazer a sua obra. Olha o pensamento desse homem. E quantas pessoas hoje nós vemos sendo colocadas em situação difícil por amor à obra de Deus, por amor em fazer a vontade de Deus,
se abstém de nossa própria vontade, mas fazer a vontade que é boa, perfeita e agradável. Boa e perfeita e agradável não para mim, mas ela é boa, perfeita e agradável para o propósito dele. Nós devemos buscar a Deus. Devemos crer que ele, sim, é misericordioso, que nele há bênçãos, há bonanças, há algo que nós podemos receber, que vai nos deixar alegre. Mas ainda que venha a situação ruim, algum tipo de sofrimento, se for para glorificar o nome dele, eu devo suportar. Eu preciso viver esse evangelho. Esse evangelho que não serve para amaciar o ego de ninguém. É o evangelho de entrega. É o evangelho que nós devemos viver de toda a nossa vontade e entrega. Esse perfeito louvor de sermos fiéis. Sejamos fiéis, mesmo da forma que o mundo está. Algumas pessoas se perguntam a respeito dessas guerras, a respeito dessa quantidade de mortes. Amados, teve situação difícil na história, pior ainda que essa. Nós sabemos que não é a última, nós sabemos que haverá mais. Até que sobrevenha sobre nós a glória de Cristo. Nós não sabemos como vai ser o futuro, mas nós sabemos que, e temos certeza de que Cristo vai vir e vai arrebatar a sua igreja. E seremos resgatados desse mundo de sofrimento. No lugar em que não vai haver mais dor, em que não vai haver mais sofrimento, em que não vai haver mais distanciamento do Pai. Então, se nós quisermos testemunhar esse dia, viver esse dia, é necessário estarmos fiéis. É necessário estarmos atentos à vontade de Deus. É necessário saber mais de Deus, conhecer mais de Deus, da sua bondade, a sua verdadeira bondade. É nisso que nós devemos focar nos dias difíceis, nas situações difíceis, crendo que Ele fará o melhor para que o propósito dEle e a vontade dEle seja realizada em minha vida. Amém, queridos? Essa é a nossa meditação para essa noite. Eu espero que ela fale profundamente com os irmãos, assim como falou comigo e tem falado comigo. E que o Espírito Santo venha cada vez mais abençoar e falar aos nossos corações como tem feito. De aproximarmos mais dEle, de andarmos com Deus, de vivermos o propósito dEle. Amém, queridos? Eu agradeço a oportunidade, que o Espírito Santo fale com os irmãos e Deus abençoe cada um de vocês. Que as palmas louvem ao Senhor. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e o seu comentário.